Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria agora de iniciar essa palestra colocando-me debaixo do manto do escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo. Vamos aplaudir a nossa mãe. E quero exatamente começar com a Virgem Maria, porque essa pregação, ela vai ser diferente daquilo que eu tinha preparado, porque essa pregação, ela nasceu de uma partilha hoje de manhã, no café da manhã com o Monsenhor Jonas Abib. E eu gostaria de trazer para você, jovem, o tema: ou santos ou nada. Por quê? Porque quando Deus inspirou, há 40 anos atrás, o Monsenhor Jonas Abib a fundar a Canção Nova, como Canção Nova, Casa de Maria, Canção Nova, Casa de Maria. Por isso, esse dia de Nossa Senhora do Carmo é muito importante como marco para esta palestra. Ele inspirou o Monsenhor Jonas a fazer uma comunidade que fosse um caminho de santidade. E eu quero explicar para você esse caminho de santidade. Por quê? Porque todo mundo sabe que a Canção Nova nasceu da inspiração de um documento do Papa Paulo VI chamado Evangelii Nuntiandi. Foi um documento que foi assinado pelo Papa Paulo VI no dia 8 de dezembro de 1975, em que o Papa falava como é que nós devemos anunciar o Evangelho. E uma das frases fundamentais desse documento está no número 41, que o Papa diz assim, veja só: será, pois, pelo comportamento, ou seja, pela vida, pelo comportamento, pela sua vida, que a igreja há de evangelizar, ou seja, numa palavra, no testemunho de santidade. Quando o Monsenhor Jonas Abib viu isso, estou aqui sendo bem resumido, porque eu não posso passar a palestra inteira lendo o documento. Mas ali ele convidou jovens para um caminho de catecumenato, como está aqui no documento no número 44, e depois para entrar nos meios de comunicação, como está no número 45. Exatamente por quê? Porque no mundo atual é necessário evangelizar pelo Espírito Santo, como está no número 75, porque o mundo precisa de testemunhas autênticas, gente que seja santo de verdade, senão o Evangelho não vai para frente, como está no número 76. Poderia aqui ler o documento inteiro, trouxe aqui só para citar, para dizer que aquilo que eu vou colocar está na inspiração e na identidade da Canção Nova. Mas vamos então à palestra. Veja só. O que é a santidade? A primeira coisa que a gente tem que entender é que ser santo não é simplesmente o PHN. O PHN é o começo da história. Parar de pecar não é ainda ser santo. É importante você entender isso, porque as pessoas baratearam o conceito de santidade. Elas acham que ser santo é simplesmente parar de pecar. Se você parar de pecar, você está na estaca zero. Quer dizer, se você está no pecado, você está abaixo de zero. Você parou de pecar, você está na estaca zero.
você ainda não é santo. Para ser santo, você precisa amar, e amar cada vez mais. E se a Canção Nova é uma escola de santidade, ela precisa ser uma escola de amor, uma escola de entrega, de amar Jesus. E como é que se vive isso? Bom, primeiro vamos entender então essa diferença, porque as pessoas acham que só tem dois tipos de pessoa: o pecador e o santo. Mas o problema é que entre o pecador e o santo tem um negócio no meio. Sabe o que é? É o mundano. Quem é o mundano? É a pessoa que está dentro da igreja, mas está olhando pela janela o mundo lá fora, dizendo: todo mundo pode, mas eu não posso. Ô dó! Você viveu o PHN, você fez a sua primeira conversão. PHN é a primeira conversão, ainda não é a santidade, é a primeira conversão. Pode parar de pecar. É isso que é o PHN. Vamos parar de pecar. Pare de se maltratar. Pare de se machucar. Isso é o PHN. PHN é: pare de ficar doente. Mas ainda não é a saúde. Entre a pessoa que está na UTI doente e o grande atleta, campeão das Olimpíadas, que recebeu uma medalha, existe no caminho uma coisa no meio, que somos nós. Nós não estamos na UTI de quem está no pecado. Espero, né? Se você está no pecado, toma vergonha na cara, vai se confessar, né? O caminho é esse. Se você está no pecado, vai se confessar. Mas eu espero que a maioria nós estejamos em estado de graça, sem o pecado mortal. Tudo bem. Então quer dizer, você não está mais na UTI. Mas a pessoa que sai da UTI, ela precisa fazer fisioterapia. Depois ela começa a fazer um esporte leve. Depois ela vai passando por um treinamento mais rigoroso. Depois ela vai se especializando, até que finalmente ela se torna um atleta. E depois de um atleta, com muita dedicação, vai se tornando um campeão olímpico. E esse é o santo. O santo são os nossos campeões, são aqueles que têm a medalha. Todos nós, essa é a beleza, todos nós podemos querer a medalha da santidade, mas PHN ainda não é a santidade. PHN é: saia da UTI, saia do pecado, venha para a saúde. Quando você vem para a saúde, a gente começa um treinamento de fisioterapia, aí depois você passa a fazer pilates, aí depois você vai para a academia, começa a levantar um peso leve, aí depois você começa um peso mais robusto, e aí você se torna um grande atleta e você pode ser santo. A Canção Nova, na sua inspiração inicial, ela é uma escola de santidade. Eu vou mostrar isso para você. Só que se nós queremos entrar nessa escola de santidade, nós precisamos, em primeiro lugar, entender o que é a Canção Nova, e depois
ser fiel a esse caminho que Deus inspirou a Monsenhor Jonas. Então vamos falar disso, e é isso que eu quero falar nessa palestra aqui. Por isso é muito importante o que eu vou dizer para vocês que vieram hoje no PHN, mas é importante também para a própria comunidade Canção Nova, porque vocês precisam saber quem vocês são para serem fiéis àquilo que vocês são. Assim como todos nós devemos ser fiéis a isso. Então vamos lá. Vamos cavar um pouquinho mais fundo para entender a diferença entre o pecador de um lado, o santo do outro, e essa coisa estranha que está aí no meio, que somos nós, que já não somos pecadores, mas ainda não somos santos, ainda temos bastante mundo dentro de nós, nós ainda somos mundanos. Nós estamos dentro da igreja, mas a gente inveja a vida lá fora. Você vive a castidade com a sua namorada, mas você olha para os seus colegas que estão tendo sexo e dizendo: que chato, né? Mas Deus também é demais, né? Deus é chato. Tudo o que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda, né? Como Deus é chato. Essa é a mentalidade do mundano. A pessoa mundana, ela não está no pecado, mas ela está olhando na vitrine o pecado e está babando, e está desejando, e está querendo, e está com inveja dos pecadores. Essa é a doença de quem ainda não é santo. Já parou de pecar, PHN. E se pecou, vai confessar. Você já sabe, pecou, confessa. Caiu, levanta, persevera, vamos em frente, vamos lá. Mas acontece o seguinte: Deus não quer que você seja bonzinho, Deus quer que você seja santo, ou santos ou nada. Esse é o método Canção Nova, e nós precisamos ser fiéis a Ele. Vamos lá, vamos entender. Um dia Jesus estava passando por aí chegou um jovem correndo. Jesus, por favor. Esbaforido. Jesus, por favor. Pois não. Eu queria saber uma coisa. O que é que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Aí Jesus disse, simples: PHN. Ou seja, não pecar. Jesus disse: não cometer adultério, não matar, não roubar, não levantar falso testemunho. E aí o rapaz disse assim: ah, Jesus, eu já vivo o PHN faz tempo, que eu aprendi lá com o Dunga na Canção Nova. Eu já vivo o PHN. Aí Jesus disse assim: ah, muito bem, você aprendeu com o Dunga? Ótimo. Agora você precisa aprender com o Monsenhor Jonas Abib. E falta uma coisa para você ser perfeito. Vai, deixa tudo e me segue. Foi o convite que Monsenhor Jonas fez àqueles jovens há 40 anos atrás. Deixa tudo. Radicalidade, entrega, caminho de santidade. Por quê? Porque se nós vamos evangelizar, nós temos que antes evangelizar
com a vida, com o caminho de santidade. Então, só para ficar bem claro, vamos lá. Vamos supor, você é aquele jovem rico, você vem se confessar com o padre Paulo Ricardo. Aí eu perdoo os seus pecados. Você tem aquela confissão maravilhosa, que você chora, você se arrepende dos seus pecados, você recebe absolvição. E aí, perdoado, você se levanta do confessionário, dá 3 passos, tem um ataque cardíaco e morre. Puf! Caiu no chão, seco. Pergunto: você está salvo se você acha que a pessoa que acabou de confessar teve um arrependimento sincero, recebeu o perdão dos pecados? Se você acha que essa pessoa está salva, diga amém. Muito bem, está salvo mesmo. Pergunto: essa pessoa vai para o céu? Não, senhor, porque é o jovem rico, ele está apegado às coisas desse mundo, está salvo, mas não vai para o céu, vai para o purgatório. Vai para o purgatório porque o purgatório é o lugar de quem não é pecador, mas também ainda não é santo. Quem não é pecador, mas também não é santo, como o jovem rico que seguia os mandamentos, ele não estava em pecado mortal. Jesus, o Evangelho de Marcos diz com clareza que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus não amaria esse jovem se ele não estivesse verdadeiramente em estado de graça. Ele estava na graça, ele estava como amigo de Deus, ele estava salvo. O que é que eu posso fazer para entrar no reino dos céus? Para ser salvo. PHN, segue os mandamentos, para de pecar. Mas você ainda não é santo, nego. Você ainda não é santa, minha filha. Por quê? Porque o seu coração é um coração dividido. Gente, nós somos assim, nós somos miseravelmente assim. Você ama Deus, amém? Mas ama tanta outra coisa que seduz você para longe de Deus. Você perdoa, amém? Mas esperneia para perdoar. Você é generoso, mas dói abrir a mão de vaca, né? Eu vou ser generoso, mas como é que eu faço? Você é fiel à sua esposa, à sua namorada, mas passa cada tentação na cabeça, cada maluquice. Você deixou o mundo, mas dentro do seu coração você fica olhando pela janela e invejando o mundo. Isso quer dizer o quê? Que o seu coração é um campo de batalhas. O seu coração ainda não é santo. Porque o que é uma pessoa santa? O que é um santo? Santo é aquele que ama Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Esse é o santo, essa é a pessoa que está no caminho da santidade. Então eu quero que vocês entendam como é que é ser santo. Vamos entender aqui uma coisa. Peter, vem cá, Peter. Cobaia. Ó, esse sujeito aqui é de lá da minha cidade, lá de Cuiabá, viu?
Vamos bater palma para Cuiabá, gente, por favor. Peter, conta um segredo para nós. Quantos anos você tem? 34. O senhor é casado ou solteiro? Casado. O senhor já é papai? Sou papai. Tem quantos filhos? 1. Como é o nome do seu filho? Theo. Como é o nome da sua esposa? Sheila. Muito bem. O Peter um dia ele está aqui na Canção Nova. Está tendo adoração. De repente, entram assaltantes. Os assaltantes chegam, vêm e põem uma arma na cabeça do Peter e dizem assim: Peter, ele pega lá a hóstia no ostensório, joga no chão e diz: Peter, cospe na hóstia, diz: Jesus, eu te odeio, e pisa em cima. Aí o Peter pensa que ele só tem 34 anos, é uma criança. Ele pensa na mulher dele, pensa nos filhos que ele estava planejando. Ele já tinha até toda a ladainha dos santos, o nome dos filhos. Pensa na mãe dele, que é que ela ia pensar e dizer quando souber que ele morreu. Com aquele aperto no coração, o Peter olha para a hóstia e diz: Jesus, eu te amo. Pergunto: o Peter vai para o purgatório? Não, porque ele amou Deus sobre todas as coisas. Porque de um lado ele tinha todas as coisas e do outro lado ele tinha Deus, e ele preferiu Deus. Essa é uma pessoa santa. Isso é a santidade. Mas você já está vendo que esse tipo de santidade, que se chama martírio, não é para o seu bico, não é para você, porque o martírio não é para quem quer, é para quem Deus escolhe. Então, Peter, não vai ter jeito, vamos ter que arranjar um outro caminho de santidade para você, que não é o martírio, porque você não vai ser martirizado. Me desculpa, meu irmão, a não ser que Deus mude, né, aquilo que a gente está vendo. Eu acho que o caminho seu não é o martírio. Então qual é o caminho da santidade? O Monsenhor Jonas colocou na regra de vida o caminho da santidade. Primeiro, saber o que é esse caminho da santidade? São as 5 pedrinhas. As 5 pedrinhas são o caminho da santidade. Primeiro passo, confissão. Qual é o primeiro passo? A confissão coloca você dentro daquilo que os santos chamam de primeira morada. A primeira morada é a pessoa que saiu do pecado, ela já está dentro do castelo, ela já está no caminho da santidade, ela ainda não está no caminho da santidade, mas ela já está salva.
A primeira pessoa, a pessoa que se confessa, ela ainda não está no caminho da santidade, mas ela já está salva. Se ela morrer naquela situação, ela vai para o purgatório, ó. Ela vai fritar no purgatório. Está entendendo? Até se purificar. Porque no céu só entra quem ama a Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Senão, gente, o céu não ia ser céu. O céu seria um campo de batalhas. Porque nossa vida, o nosso coração é um campo de batalhas. A gente quer amar Deus, mas não quer. A gente quer se doar, mas não quer. A gente quer perdoar, mas não quer. A gente quer ir, mas não quer. Esse campo de batalha aqui não funciona. Mas o primeiro passo, que é o passo do PHN, é a primeira pedrinha: confissão. Se você não está em estado de graça, deixa eu dizer mais claro, se você anda faltando missa de domingo, se você não se confessa há muito tempo, mais de 1 ano, se você andou tendo sexo fora do casamento, se você andou usando métodos abortivos e anticoncepcionais, como pílula dia seguinte, como DIU, como anticoncepcional, se você é casado e anda usando camisinha, você não está em estado de graça. Você não está seguindo os mandamentos. Entenda isso. Padre, quer dizer que quando eu faço sexo com a minha namorada, eu não posso usar camisinha? Resposta: gente, a igreja é contra a camisinha para quem é casado. Para quem é namorado, a igreja é contra o sexo. O pessoal fica dizendo: ah, mas quer dizer que eu vou ter sexo com a minha namorada e não posso usar camisinha? E se ela engravidar? Mas que pergunta ridícula! Com a sua namorada, você vai ser casto. Você vai ser casto. Porque é esse o caminho. Entendeu o problema? Por quê? Porque sexo tem a ver com família. Se você não quer ser pai e se você não quer ser mãe, você não quer fazer sexo. Pronto, e acabou. Sexo é família. Vamos continuar. Se você andou bebendo até se embriagar, se você andou, beber não é pecado, mas beber para se embriagar e perder a noção das coisas. Se você andou consumindo droga, se você desejou o mal para os outros, quis matar as pessoas no seu coração, não estou falando só de ter raiva, ficar irritado, isso não é pecado mortal, mas você não somente ter raiva, você desejar o mal, você querer que a pessoa se prejudique, você querer o mal daquela pessoa, você está em pecado grave. Você precisa se confessar. Esse é o primeiro passo. Você precisa se confessar. Por quê? Porque você precisa voltar à amizade com Deus. Esse é o PHN. É isso que nós estamos fazendo aqui. Mas depois do PHN, uma vez que você veio aqui, se confessa,
que você decide mudar de vida, depois do PHN, agora vem o caminho da santidade. Agora que você aprendeu com o PHN, você precisa aprender agora o ou santos ou nada. Como que faz? Tem duas pedrinhas importantes para o segundo passo: a Eucaristia e a palavra. Quais são as duas pedrinhas importantes? A Eucaristia e a palavra. Por quê? Você precisa comungar com frequência. Você precisa comungar todos os dias, em estado de graça, pelo amor de Deus. Se você não está na primeira morada, não queira vir para a segunda. Quem é que está na segunda morada? Quem está na segunda morada é quem tem uma vida de oração séria, que você tem Eucaristia diária e tem uma oração pessoal, ou com a palavra de Deus, ou com outro livro que traz a palavra de Deus, como a imitação de Cristo, ou como outros livros de espiritualidade, que te fazem ter um contato com a verdade. Você precisa de oração pessoal. Se você não tem oração pessoal, você não passa para a segunda morada, você não vai ser santo. Sabe por quê? Porque nós não temos força para ser santo. Nós precisamos ir lá buscar o combustível, e o combustível está na oração. O combustível está na fé, está no ato de fé. Quando você comunga, você precisa crer que é Jesus que está tocando você, e ali Ele vai realmente te dar a graça. Mas não é comungar como quem vai simplesmente entrar numa fila. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, tinha uma multidão assim, estava do jeito que vocês estavam aqui quando estavam querendo sentar, não tinha nem como sentar. Se você levantar o pé, não tem lugar para pôr o pé de volta. Estava todo mundo tocando em Jesus, todo mundo empurrando, mas teve uma mulher, a mulher que sofria de hemorragia, que tocou em Jesus com fé. Quando ela tocou em Jesus com fé, Jesus disse: para, alguém me tocou. Aí Pedro chegou e disse: Jesus, você está de miolo mole. Que é isso, Jesus? Está todo mundo tocando em você, está todo mundo esbarrando em você, como é possível? Não, alguém me tocou com fé. Alguém me tocou com fé. Se você vai comungar, você precisa comungar com fé. Gente, não basta comungar. Está cheio de gente que comunga todos os dias e nunca vai ser santo. Nunca, nunca. Por quê? Porque você tem que comungar com fé. Você tem que saber que é Ele, o ressuscitado. Por isso a adoração é importante, porque ela te prepara para a comunhão, para comungar com fé. Como é que você tem fé, comunga e já sai na rua? São Filipe Neri, uma vez, teve um homem que comungava e já saía. Aí ele disse: eu te pego. Aí ele fez o quê? Combinou com os coroinhas. Quando ele comungou, se levantou e saiu, os coroinhas foram atrás dele com uma vela acesa, assim, levando a vela acesa. Aí ele lá na praça olhou para trás, viu aquilo e disse: que é isso, moleque? Sai daqui! Ah, foi o padre Filipe quem mandou. Aí ele foi lá falar com São Filipe Neri. E aí São Filipe Neri: que brincadeira é essa? São Filipe Neri disse: não é brincadeira. Eu estou somente seguindo a norma do direito canônico,
que diz que quando o Santíssimo sai na rua em procissão, precisa ser acompanhado por velas. Deixa eu ser bem claro. Enquanto a aparência de pão está no seu estômago, enquanto tem um pãozinho lá que não foi digerido, Jesus está tocando você. Se você se levanta e vai conversar fofoca na calçada, é porque você não crê. Você está comungando, mas você não tem fé. Então você nunca vai ser santo, nunca. Você vai comungar milhares de comunhões e aquilo não vai ter efeito nenhum na sua santidade, porque você não crê que é Ele, que é o ressuscitado em pessoa, com as suas chagas gloriosas, que está tocando você durante aqueles 10 a 15 minutos. É o momento mais sagrado, mais importante, mais extraordinário do seu dia, e você está desperdiçando com fofoca na calçada. É esta a realidade. Se você quer ser santo, a segunda pedrinha que vai te colocar na segunda morada é a Eucaristia. Mas a Eucaristia é só um momentinho, são 15 minutos durante o dia que você comunga. Você precisa estender isso. E isso você estende através da oração pessoal, o seu encontro pessoal com Jesus. O Padre Jonas colocou na nossa mão a Bíblia no dia a dia. A Bíblia no dia a dia, a meditação diária da palavra. Mas também existem outros livros que ajudam bastante. A Imitação de Cristo, outros livros de meditação que colocam você bem concretamente no caminho do encontro com o Cristo ressuscitado. E quando você faz a sua oração pessoal, você sabe que é Ele, que Ele está vivo e que Ele está tocando você. Se você vai crescendo de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, você então está na segunda morada. Vejam só para você entender onde é que vai terminar isso. A santidade de verdade, ela começa a partir da quarta morada, tá? É a partir da quarta morada. Ainda não é santo, calma. Ainda tem pedrinha no caminho. Ainda tem pedrinha. Qual é a terceira morada? A terceira morada é uma outra pedrinha. É o jejum. Ou seja, você precisa se sacrificar. E além do jejum e das penitências, nós temos uma coisa chamada apostolado. Você tem um apostolado. E é isso que os membros da Canção Nova são chamados a fazer. A largar tudo para viver fazendo apostolado, para salvar almas, salvar as pessoas. É uma companhia de pesca, vamos salvar. E sendo essa companhia de pesca que vai salvando as pessoas, o que é que acontece? Você vai morrendo para você mesmo. Você morre para você mesmo. Por quê? Porque você vive para os outros. Você alcança a sua vocação de mãe, a sua vocação de pai espiritual. Todo santo precisa ser mãe, precisa ser pai espiritual, levar almas para o céu. E você vai matando você mesmo, você vai matando o egoísta que está dentro de você, e você vai crescendo, crescendo, até que finalmente, depois que você perseverou nisso durante décadas, anos e anos de perseverança e de doação implacável, sem ter tempo para si mesmo, vivendo para os outros,
deixando-se devorar pelos irmãos, deixando-se devorar pelas almas, você então chega num ponto que você não consegue mais se purificar. Por quê? Porque aí é Deus que tem que entrar com a purificação. É como se você tivesse lavado uma roupa. Você lavou a roupa com sabão em pó. Você tirou todas as manchas que você conseguia tirar. Mas chega uma hora que o sabão em pó não resolve. Você tem que entrar com a água sanitária. Você tem que usar uma coisa mais forte. Aí é Deus. É Deus que vai entrar e vai purificar. E vai purificar como? Através de provações, através de tanta coisa que a gente precisa passar para se santificar. E aí finalmente você entra na quarta morada e se torna santo. E você começa a voar. Você começa a dar passos de gigante. Você começa a amar de um jeito que você não achava que você era capaz de amar. Ali aparecem os dons do Espírito Santo, que não são os carismas, atenção. Os dons do Espírito Santo, que são os 7 dons que nós recebemos no batismo e que são confirmados na crisma. Esses dons, eles aparecem de vez em quando, mas no santo de quarta morada, eles aparecem sempre. Você lê a vida dos santos e você pergunta: poxa, como é que esse cara foi capaz de fazer isso? Como é que essa mulher foi capaz de viver isso? É impossível, de fato, é impossível. Você pega a carta de São Paulo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. São Paulo faz uma lista tremenda de coisas pelas quais ele passou. Naufrágios, apedrejamentos, ele foi açoitado com varas, flagelado, perseguido, escorraçado, ficou em alto mar, naufragou. Se a gente tivesse vivido 1% do que São Paulo viveu, nós estávamos precisando de tratamento psiquiátrico para nos livrarmos dos traumas e dos problemas que ele viveu. Você olha para aquilo que São Paulo viveu e diz: isso é impossível. E você então tem a resposta: de fato, é impossível. Sem mim nada podeis fazer. Porque na verdade não era São Paulo, era o Cristo que vivia nele. O Cristo que vivia em São Paulo é que fazia todas essas coisas. Esse é o santo, é a pessoa que já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Essa é a maravilha do projeto de santidade que Deus quer para nós. E agora vem a boa notícia. Mostrei qual é o caminho de santidade. A boa notícia é que existe, nesse caminho difícil e árduo, existe um elevador. Você não precisa fazer essa escadaria somente com as suas pernas. Existe uma escada rolante. É Maria. É a quinta pedrinha, o rosário. Por quê? Porque, lembre-se, os 12 apóstolos estiveram na última ceia. Todos comungaram, inclusive Judas. Mas somente João reclinou a cabeça no peito de Jesus. Em cada Eucaristia, em cada comunhão, você precisa reclinar a cabeça no peito de Jesus. E foi esse discípulo que comungou direito, que comungou melhor do que os outros, que recebeu de presente aos pés da cruz Maria, nossa mãe. Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Por quê? Porque aí
para aqueles que realmente quiseram o caminho da santidade, a Virgem Maria se apresenta como um atalho. João Paulo II, o Papa João Paulo II viveu essa escola de santidade. E hoje, no dia de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora está vendo o seu coração. Você sabe que eu estou falando com você. Eu não sei quem você é, mas você está me ouvindo agora. E você sabe que eu estou falando com você. Você sabe que esse chamado da santidade é para você. Você sabe disso. Você sabe e você está incomodado com essa pregação. Você está incomodado que eu estou pedindo a você, não somente PHN, pare de pecar. Eu estou pedindo a você que você deixe de ser mundano, que você deixe tudo. Mas você sabe que você, como aquele jovem rico, que está sendo chamado a fazer essa opção radical por Jesus e seguir o caminho da santidade, você sabe que o seu coração está agitado. Meu irmão, minha irmã, eu não sei quem você é. Você sabe que eu estou falando com você. Não vá embora triste como aquele jovem rico. Jesus quer você e quer você por inteiro. É isso que nosso Senhor quer. Esse caminho que Deus inspirou a Monsenhor Jonas Abib há 40 anos atrás, não é um caminho inventado por ele, é o caminho da igreja, é o caminho de sempre, é o caminho dos santos. Tanto é verdade que o Papa Paulo VI colocou esse caminho na Evangelii Nunciandi. Tanto é verdade que foi a resposta da igreja para a crise que estava acontecendo na igreja nos anos 70. Gente, nos anos 70, a igreja viveu uma crise tremenda. Milhares e milhares de sacerdotes deixaram o ministério. Os seminários se esvaziaram. As pessoas estavam deixando de crer. As igrejas estavam se esvaziando. E então, o Papa Paulo VI, vendo essa contestação, em 1968, ele escreveu a encíclica Humanae Vitae, falando dos anticoncepcionais. Todo mundo se revoltou com o Papa. Até mesmo bispos e conferências episcopais começaram a criticar o Papa Paulo VI. Ele não arredou o pé. Diante de toda essa contestação na igreja, o Papa Paulo VI chegou a desabafar na Praça de São Pedro, dizendo que a fumaça de Satanás tinha entrado dentro do próprio templo de Deus. E aí então ele escreve a Evangelii Nunciandi. E a Evangelii Nunciandi é essa resposta. A santidade vivida é que vai tirar a igreja da crise. Porque todas as vezes que a igreja esteve na crise, foram os santos que resgataram a igreja. Quando no século XVI houve a tremenda crise do protestantismo de Lutero, Deus enviou um exército de santos, uma Santa Teresa d'Ávila, um São João da Cruz, um São Filipe Neri, um Santo Inácio de Loyola, um São Pedro de Alcântara, um São João d'Ávila. Santos e santas vieram numa quantidade extraordinária para responder à crise que a igreja estava passando. Pois não há outro caminho, diz o Papa Paulo VI, não há outro caminho para sair da crise profunda.
desta fumaça que entrou dentro da igreja, se nós não abraçarmos o caminho da santidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, não basta ser bonzinho, não basta somente seguir os mandamentos e o PHN, nós temos que ser santos, e é por isso que só tem um caminho, é ou vai, ou você é santo, ou então você é santo, ou santos, esse é o caminho, porque é o único caminho, é o que Deus quer para você. E quem disser que isto não está de acordo com o Vaticano II, é porque não leu o Vaticano II. Porque o Vaticano II fala, no capítulo 5 da Lumen Gentium, que existe uma vocação universal para a santidade. E é por isso que o Monsenhor Jonas Abib, quando ele quis fazer a canção nova, ele não quis fazer uma canção nova de padres. Ele quis fazer uma canção nova onde todas as vocações estivessem nesse caminho de santidade. São padres, são celibatários, são casais, são jovens, onde todos, absolutamente todos, no seu estado de vida, seguissem esse caminho de santidade. O caminho foi inspirado por Deus. Agora, depende de nós sermos fiéis a esse caminho. É esse movimento espiritual que Deus quer para a sua igreja. Se a canção nova for fiel ao seu chamado, Deus irá usar, como sempre tem usado a canção nova, para a conversão do Brasil e do mundo. Se a canção nova não for fiel ao seu chamado, não tem problema, Deus faz surgir a salvação de outro lugar. Foi isso que ele disse à rainha Esther. Ele disse para a rainha Esther: olha aqui, você é rainha e chegou nessa posição para levar a salvação para o povo de Deus. Se você não for fiel, Deus irá fazer surgir a salvação de outro lugar. Mas se nós formos fiéis, gente, que maravilha saber que nós podemos ser instrumento de Deus para essa salvação. Não é uma honra, não é um privilégio que Deus nos chame ao amor? Não é uma maravilha que nós não precisemos somente ficar a vida inteira lutando para não pecar, mas nós possamos agora voar com asas de águias e amar como os grandes santos amaram, dar a vida como os grandes santos deram a vida. Meus queridos, você vai dizer: eu não tenho força. E eu te digo, é verdade. Sem mim nada podeis fazer. O caminho foi traçado. Vá vivendo o caminho. Eu coloquei para você toda a arquitetura, passo a passo. Eu coloquei de forma sistemática. A única coisa que eu estou fazendo aqui é, como teólogo, eu estou sistematizando aquilo que Deus inspirou Monsenhor Jonas Abib, que Deus inspirou o Papa Paulo VI, que Deus inspirou santos como Santa Teresa d'Ávila. Eu só estou colocando numa sistematização teológica e dizendo qual é o passo a passo. Primeiro passo, PHN, pare de pecar, vá se confessar. Mas não basta isso. Se você só quer parar de pecar, não vai adiantar. Você tem que querer ser santo. Porque você diz: não vou pecar. Vamos lá, imagina só. Imagine um marido e uma mulher. O marido deixou de trair a mulher. Aí a mulher diz para ele: mas meu bem, você está tão frio comigo, você está indiferente. Ele diz: ó, para de pressionar. Eu já parei de pecar. Eu não estou mais tendo relações sexuais com a vizinha, que é muito mais bonita que você, que é muito mais sexy do que você. Eu já parei, já estou cumprindo a minha obrigação. Veja que matrimônio triste, que coisa horrorosa.
A pessoa só acha que está cumprindo o dever de marido porque parou de trair a mulher. Pois bem, você, seu sem vergonha, é esse marido safado. Com Deus, você trata Deus como se você não precisasse somente parar de traí-lo, mas você não quer amar, você não quer se doar a Deus. Você é um marido sem vergonha, você é uma mulher sem vergonha, que não quer amar, você só quer parar de trair, você só quer parar de cometer adultério, mas você não tem vergonha na cara. Deus chama você a amar e amar de verdade. Deus chama você a voar como as águias e parar de se rastejar como uma serpente. Deus chama você à altura do amor. Vamos parar com a mediocridade. Vamos parar com a mediocridade. Seu coração está ardendo porque você sabe que Jesus pegou você. Agora acabou. Jesus pegou você. Você está encurralado. Agora Ele quer tudo, porque Ele quer fazer você 100% feliz. Deus não quer que você fique negociando. Ah, Deus, eu te dou 50%, você me deixa 50%. Ninguém quer ser 50% feliz. Nós queremos ser 100% felizes. Então nós precisamos entregar tudo. Nós precisamos deixar essa vida mundana. Chega de estar dentro da igreja olhando pela janela com inveja do mundo. Chega, entre o pecador e o santo tem essa coisa miserável que nós somos, que é o cristão com mentalidade mundana, o cristão que não quer romper com o mundo, o cristão que quer ficar dentro da igreja invejando. Ele já não trai mais a mulher, mas ele fica conferindo que horas que a vizinha sai, que horas que a vizinha aparece na porta, invejando e se lamentando porque deixou sua vida de pecado. É essa vida miserável que você vai deixar, porque você hoje vai se decidir, não somente de parar de pecar, você vai decidir que você vai ser santo, ou santos ou nada. Essa é a nossa vocação, esta é a nossa família. Igreja, acorda para a tua vocação verdadeira. Fique de pé e tome posse dessa vocação, e pode aplaudir a Deus por aquilo que Ele falou a você, por aquilo que Ele mexeu no seu coração e que Ele quer transformar você, sua família, seu caminho, sua vocação. Pega na mão da pessoa que está aí do seu lado, pega na mão dele, na mão dela. Levanta a mão da pessoa o mais alto que você pode. Estica mais um pouquinho até a pessoa ficar na pontinha do pé. Vai lá. Se ele é baixinho, ele vai voar agora. E repete assim: é para santidade. Olha para o lado, que você nasceu, filho de Deus. Abaixa a mão, continua com a mão nele, com a mão nela. Escuta. Deus consagrou um povo escolhido, o amou profundamente desde toda eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Deus consagrou um povo escolhido, o amor profundamente desde toda eternidade, para ser sal e luz, cheirar Cristo Jesus no seio da humanidade. Levanta
Levanta a mão da pessoa agora. Hoje somos esse povo tão amado. Escuta isso. Deus nos chama a viver o seu amor. Nos convida a todo instante sem cessar. E pede a nós, mexe na mão da pessoa que está do lado aí. Sede santos, sede santos. Solta a sua voz, canta o mais alto que você pode. Sede santos, sede santos. Essa é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, essa é minha vontade. Sede santo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!